O silêncio, como já foi dito várias vezes, contribui para todos os trabalhos da casa. Nós nos mantemos na vibração receptível ao tratamento e na vibração que emite os fluidos necessários para o tratamento de outros irmãos também. Então é a nossa forma de contribuir para os trabalhos. Quem não recebeu ainda essa fichinha, nós vamos distribuir novamente até o final da palestra. Essa ficha, ela tem como objetivo identificar os voluntários dentro do Viana de Carvalho, os voluntários atuais e os futuros voluntários. Eles preenchem com os dados de vocês e que forma cada um poderia contribuir para o centro, através das nossas habilidades, do nosso conhecimento e principalmente da nossa boa vontade. Então é uma forma que temos como contribuir. A ficha vai ficar disponível para quem quiser participar, tanto hoje como no próximo sábado. Quem quiser levar a ficha para casa e trazer no próximo sábado também pode trazê-la. Nós vamos relembrar sobre o preenchimento da ficha no final dessa palestra. Para não atrasar todo o cronograma de hoje, vamos iniciar com a nossa prece de abertura. Eu peço a vocês, nesse momento, para se harmonizarem, se tranquilizarem, fecharem seus olhos, e dessa maneira buscarmos o equilíbrio necessário para absorver o conhecimento que vai ser compartilhado hoje através da palestrante Sueli. Amado Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, o início de mais um dia de vida, mais um dia de oportunidades de aprendizado, de resgate e da prática do Evangelho. Agradecemos aos nossos mentores, guias, anjos da guarda e benfeitores da espiritualidade. E pedimos, Senhor, que possamos absorver da melhor forma o conhecimento aqui compartilhado e aplicado no decorrer desta semana conosco. E que a paz que viaja por todo o universo nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. E agora nós chamamos a nossa irmã Suelen para compartilhar um pouco do seu conhecimento e aprendizado na palestra de hoje. Seja bem-vinda, Suelen. Inicialmente eu queria agradecer a oportunidade dessa conversa de hoje. Eu sempre fico muito feliz de poder trocar experiências. Inclusive o Santo já me avisou do Evangelho que vai ter após a palestra e eu estou ansiosa para participar com vocês. E passar tudo aquilo que já me foi repassado nesses anos de trabalho no Centro Espírita a cada um. E eu sempre começo essa conversa com um refrão que me foi ensinado quando eu estudava no Nossa Senhora da Inês, no Colégio de Moreira, porque esse refrão, com a repetição que eu tenho feito até hoje, ele tem me feito enxergar uma nova perspectiva da vida. E eu espero que vocês citem comigo as palavras que eu vou dizer. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Recomeçar sempre. Desanimar nunca. O meu dever, custe o que custar. Esse recomeçar sempre, eu percebi a importância disso quando às vezes nós somos obrigados a recomeçar diante de uma situação de divórcio, diante da perda de um ente querido, diante da perda de um emprego, quando a gente já está há anos em determinada atividade, ou às vezes da perda de tudo, de todo o patrimônio que nós temos na vida. E a gente tem que recomeçar e tem que ter essa perspectiva de que sempre devemos estar recomeçando. Quando eu iniciei o trabalho no Centro Espírita, e eu iniciei através da doutrinação, eu me vi diante do desafio de conseguir explicar para o desencarnado e também para o encarnado o que sequer às vezes eu tinha controle, eu tinha domínio. Em determinada mesa, nós tínhamos que conversar com aquele que estava necessitando aprender a tolerância ou o perdão. E só dizer perdoe, tolere, para mim, não era suficiente. Porque
Porque se alguém dissesse para mim, perdoe e tolere, eu nem sabia como fazer. E tantas vezes que eu disse, meu irmão, a gente tem que tolerar, mas como? Era a pergunta que eu recebi. Como? E eu comecei a entender que para aprender e para poder responder essa pergunta, eu tinha que entender meus sentimentos. Eu tinha que entender o que passava aqui dentro. Como eu aprendi a tolerar de alguma forma. E se eu não aprendi, tinha que urgentemente aprender a começar a fazer isso. O bom trabalhador, como ele, não é aquele que já está pronto. O livro dos Espíritos trata bem desse assunto. É aquele que está buscando o aprimoramento constante. Aquele que se cobra e não cobra os outros. E eu comecei a perceber a importância da gente analisar os nossos sentimentos. Essa é a verdadeira vigilância. E a irmã que trabalha comigo, porque eu trabalho com ela, coletivo, ela passou a fazer essa análise. Minha filha, vamos começar a entender o que passa aí dentro. Trabalhar com Jesus é antes desconstruir antigos conceitos que você guarda consigo como se fossem verdades absolutas. Essas são ideias fixas. Você tem que aprender a lidar com essas ideias. Você vai ter que desconstruir isso para poder construir uma nova ideia. E às vezes é tão difícil. É fácil a gente chegar à ideia fixa no outro. É fácil a gente perceber quando o outro está numa ideia circular. Vem e volta. Às vezes os amigos se aproximam, ou alguém chega para conversar com você, é sempre aquele mesmo assunto. Bate e volta, aquela pessoa está lidando com aquela. E você já percebe que é uma mágoa, que é um ranço, que a pessoa não consegue se desvincular daquilo. Mas e quando é conosco? Em uma mesa mediúnica, chegou um irmão bem revoltado. E foi difícil para ele compreender que ele precisava perdoar para o bem dele. E nessa mesa ele fez a pergunta: mas como eu perdoo? Como eu perdoo alguém que tirou a vida da minha família de forma tão cruel? Era a situação. Como eu vou perdoar alguém que tirou tudo e que eu estou há milhões de anos perseguindo, que eu fiz da essência da minha existência a perseguição a essa pessoa? Como? O que é o perdão? E ela respondeu: meu irmão, nós vinculamos o sentimento ao fato. Nós temos essa tendência, porque nós não racionalizamos o nosso pensamento. Nós não destrinchamos, a gente está acostumado a simplesmente pensar. Criamos a ideia que aprendemos em um dado momento dessa existência outra e outra, e nós não racionalizamos mais sobre ela. A gente não reflete. Aprendeu, aquilo é verdade absoluta para a nossa mente, para o nosso juízo, a gente joga. Assim se cria a intolerância. É uma ideia preconcebida, não mais racionalizada, que a gente tem como verdade absoluta. E que as pessoas têm que engolir, porque é uma verdade absoluta para a gente. E a gente acha que é para o mundo. Então, você vai ter que desvincular o sentimento que você criou. Raiva é um sentimento seu, envolvido por N outros sentimentos do ego, ao fato. Você vai tentar ver aquele fato ocorrido no pretérito como um estranho, como um terceiro. Vai se colocar fora da situação. Assim você vai compreender que tem que tratar a raiva que está em você, essa ausência de perdão, que é algo seu, e que teve como estopim aquela situação. E aí você vai compreender que isso vai causar tantos outros males como vem causando durante N anos. Quando ela ensinou isso para ele, ensinou isso para mim também. Aliás, vem ensinando muito. E por isso eu aprendi que fui colocada na doutrinação para que eu conseguisse compreender meus sentimentos. Na realidade era eu que estava sendo doutrinado, estou sendo doutrinado até hoje. E por isso nós somos colocados nos trabalhos, nos N trabalhos na nossa vida, dentro do centro e fora. No centro, principalmente, quando a gente aprende a se doar para o outro,
nós aprendemos a fazer essa desconexão. Quando eu sento numa mesa e vou tratar do seu problema, eu vejo, muitas vezes acontece o mesmo problema que está acontecendo comigo, ou que vai acontecer. É tratado ali, eu vejo como um terceiro, eu vejo o problema sem o meu sentimento estar envolvido, racionalizo o que está acontecendo, crio o resultado. 2 mais 2 é 4. Para Maria. E quando acontece comigo, ou aconteceu, embora meu sentimento diga é 6, a razão vai fazer, peraí, para Maria 2, 2, 4. Por que para Suelen é 6? Tem um sentimento, tem um peso de um sentimento envolvido nisso. Por isso o tema da palestra é o exercício da tolerância através da compreensão. Como tolerar se não compreender? No livro Paulo Estevam, Paulo que recebeu a educação, foi educado por Gamaliel, então ele sabe da época, um grande estudioso, e Paulo que recebeu uma educação primordial, falava várias línguas, lia as escrituras. Quando ele se defronta com os discípulos de Jesus, os apóstolos, ele tem um certo preconceito. E ele confessa isso. Como é que aqueles homens, que não eram letrados como ele, não tinham conhecimento das Escrituras como ele tinha, seriam capazes de levar ao mundo as palavras do Mestre? E o problema maior de Paulo era com Tiago Menor. Tiago Menor era uma pessoa que gostava mais de viver isolado, uma pessoa que tinha uma certa dificuldade no trato com os outros. E Tiago Maior defendia a ideia de que para pregar os ensinamentos de Jesus tinha que ser judeu. E Paulo não conseguia conviver com essa ideia. Isso está bem esmiuçado no capítulo 8. E certa feita, mais à frente, anos depois, ele senta com Tiago Menor para conversar sobre isso. E Tiago Menor revela a ele todas as angústias do seu coração. E revela que se não tivesse aceitado essa ideia, na cidade onde ele pregava, onde ele ensinava, as pessoas não teriam aceitado o Evangelho Cristo. Não teriam aceitado as palavras do Mestre. E ele teve que abrir e fazer essa concessão para que as pessoas conseguissem compreender as palavras que ele trazia. E que hoje ele tinha aprendido muito mais a compreensão diante das ideias alheias, mesmo conflituosas com as dele, do que antes. E Paulo percebe que antes da gente compreender a intelectualidade, a gente, antes de buscar essa intelectualidade, a gente tem que buscar essa compreensão. Como os ensinamentos do Mestre são simples, são sutis, estão nas pequenas coisas. Quantas vezes eu, durante o atendimento, o trabalho, deixei passar um detalhe que fazia toda a diferença por falta de atenção. E eu creio que esses sentimentos como tolerância, paciência, são primordiais para que a gente consiga fazer realmente um trabalho crítico. Receber alguém que chega na nossa família, na nossa casa, no centro, sem que a gente consiga desenvolver na gente essa reforma íntima, esse juízo crítico de nós mesmos, essa vigilância tão falada por Jesus. Só através do conhecimento a gente não vai conseguir. Enquanto eu estava preparando essa palestra e eu estava estudando algumas outras matérias, eu li sobre o Estado Islâmico. E uma coisa me chamou a atenção. Eu não sei se vocês aqui têm conhecimento de como surgiu o Estado Islâmico. Eu posso interromper só para pegar um documento que eu deixei aí? Fica à vontade. Obrigado. Né? Nada. O Alcorão, ele traz o que
que eles chamam de jihad, que seriam as leis. Em suma, existe uma lei que eles chamam de jihad maior, que é, sucintamente, a reforma íntima. É você buscar se melhorar, buscar o melhor de si, a transformação, a alteração dos seus defeitos, a ampliação de suas qualidades. E outra, que eles chamam de jihad menor. Na realidade, o Alcorão trata apenas dessa jihad maior. Mas um líder religioso escreveu um livro, Al-Khalib al-Baghdadi, tratando da jihad menor e trazendo a informação de que, em tempos idos, Moisés teria deixado apenas a jihad menor. E o que é essa jihad menor? Levar ao mundo os ensinamentos do Alcorão. Mas levar ao mundo não só de forma argumentativa, levar ao mundo impondo às pessoas, isso na interpretação dele, que elas devem, se não de boa vontade, porque eles não esperam que tenham boa vontade, elas têm a obrigação de cumprir o que o Estado Islâmico prega. E isso pela violência. Eles não têm problema em usar a violência. E os mais xiitas, por isso a gente escuta falar dos xiitas, eles seguem à risca essa jihad menor. E aí você vai me perguntar, mas eles não compreendem, não raciocinam quanto a necessidade também da jihad maior em consonância? Não. Não. Deixaram essa completamente de lado. E aí, quando eu li sobre isso, eu falei, meu Deus, como isso acontece com a gente? E como a compreensão disso, olha só, faz a gente ser mais tolerante. Como entender o processo pelo que passa esses irmãos, essa ideia fixa, que nós também temos, nos ajuda a ser tolerantes com eles. E conosco. Quantas vezes nós somos extremistas em algumas atitudes? Eu fui, pessoalmente, na minha casa, teve um certo vigor na educação. Meu pai dizia que se eu levasse para casa um namorado de cabelão e de peliquinho, ele cortava e arrancava o dente dele. Tatuagem, meu Deus. Tatuagem era coisa de bandido. Não existe isso. Homossexualidade não era limite. E eu fui criada com esse conceito. Ideia. Via, desde a infância, uma pessoa com tatuagem no já, eita, já ficava. E certa feita, após adentrar a doutrina e entender que o amor é a lei universal, toda vez que eu me perco, eu retorno para esse princípio. Estou começando a surgir várias ideias. Se eu notar que está desviando de alguma forma do amor, eu volto para preencher lacunas. E eu comecei a conhecer pessoas com tatuagem, com brincos, homossexuais. E veio um conflito na minha mente. Peraí, é uma característica física que vai me dizer se aquela pessoa é boa ou não? Que ideia foi essa? Que critério é esse que eu estou adotando? Mesmo que tenha sido ensinado assim, mas que critério é esse que eu estou adotando? São pessoas boas. Por que eu devo continuar, permanecer com essa ideia? Inclusive nas coisas das quais eu ainda não defini do que se trata, hoje eu sei, e tem uma verdade absoluta. Eu devo sempre amar o meu próximo. E a atitude de julgamento diante daquela pessoa que tem qualquer tipo de conduta é uma atitude equivocada. Nós estamos vivenciando no nosso país um momento de extrema intolerância. Nas mídias,
Quem tem o WhatsApp aqui? Todos, né? Quantas mensagens a gente não recebe falando de crimes, falando de política, sendo a favor de prender pessoas no poste, sendo a favor de matar aqueles que se desviaram da lei da pena de morte. Hoje, se você questionar 9 de 10 brasileiros, é a favor da pena de morte e da pena sumária. É a favor de que a polícia vá e execute sem se ter um julgamento. Como a gente está sendo intolerante diante disso? Como é que a gente vai exercitar essa tolerância se não através da compreensão? O erro do outro também é meu. Eu também erro. E porque eu sou tão complacente, tão permissivo com o meu erro, e sou tão algoz, tão feroz. Essa falta de educação, nós somos responsáveis. Sim, nós somos. Por permissividade, por omissão, nós somos extremamente omissos. Seja por preguiça, É a lei do menor esforço. do menor esforço, justamente. E a gente tem que querer. Se a gente não quiser, isso não vai mudar. Não adianta que a gente tenha vontade, queira que o outro faça o que é nossa obrigação fazer. A gente precisa rever os conceitos. Eu estava assistindo uma aula na especialização e o professor tratou de semântica. Mas foi que nome estranho é esse? O que é isso? É você pegar um símbolo e observar que aquele símbolo, a ideia que está vinculada a ele, não nasceu dele. Ela foi ensinada a você. Se eu mostrar aqui a letra A e questionar o que é isso, você vai dizer uma letra A. Mas ela não é uma letra A. É um símbolo. Se eu perguntar para um japonês, para um chinês, o que é isso, ele vai olhar para mim e fazer. Ele só vai aprender que é letra A porque nós ensinamos. Assim são todas as ideias. Essa palestra não tem a intenção de dar a vocês um dia pronto, raciocinado, ao contrário. A gente veio hoje para incitar vocês a questionar. Questionar esses preconceitos antigos. Não estou dizendo que sejamos permissivos com todas as atitudes, não. Não é isso. Devemos ser duros, mas ao mesmo tempo acolher aquilo que está se equivocando. Não radicais. Não radicais, nunca. Não é uma característica de espíritos evoluídos. Eu estava estudando no livro da Gênese e tem uma parte que ele trata que eu observei, eu nunca tinha lido. É interessante quando você lê a codificação, você percebe sempre coisas novas, coisas que você, embora já tenha lido várias vezes o livro, você não viu ali. Novas experiências. Sim. Ele trata, numa parte em que ele fala sobre a pontualidade do horário. E a gente é bem severo com isso, né? Não, o horário tem que ser ali fixo. Deu 1 hora, 18 horas começa o atendimento. Às 19 acaba. Acaba. Não importa se tem alguém mais para ser atendido, não tem, acaba. Vá para casa e volta outro dia porque deu 19 horas. E isso sempre me deixou encantado. Eu falei, meu Deus, Jesus não tem hora para atender. Eu sei que é importante que a gente tenha um tempo, mas será que se eu estou perto de acabar, mas chega uma pessoa necessitada, eu tenho que dizer, acabou, vai embora? Isso para mim soa tão anticaridoso. Isso está me incomodando. Senhor, por favor, me informe se eu estou pensando errado, se eu estou pensando certo. Está me incomodando, porque eu tenho vontade de atender aquela pessoa. Para mim, me angustia mandar ela voltar para casa sem receber ajuda. Não é para isso que eu estou aqui. E lá fala que o extremo rigor com o horário, não é atitude de espíritos evoluídos. Nós devemos sim ter um horário para que tenhamos disciplina. Mas em havendo situações excepcionais, de necessidade, por que não atender o outro? Por que não ser caridoso de alguma maneira?
no livro Vinha de Luz, um dos textos que eu tirei ontem, inclusive, antes de dormir para ler, ele fala uma pergunta de Pilatos, em Mateus 27, 22. A pergunta é: tu que és o Cristo, o que farei contigo? E o texto dizia que o ocioso trata Jesus apenas como um motivo de adoração, sem colocá-lo no trabalho. O vaidoso se utiliza de Jesus como um mérito para angariar qualidade na frente dos outros. E ele sai traçando em características. E eu pensei, mas como nós ainda, com os nossos defeitos, transformamos os ensinamentos de Jesus ao nosso bel prazer e ao nosso talento? Como nós ainda nos utilizamos da palavra dele de forma distorcida? Da mesma forma que os irmãos lá no Estado Islâmico estão usando. Claro, nós não estamos sendo tão extremistas, aí é uma questão de proporcionalidade. Mas nós fazemos isso. Não se enganem, nós fazemos isso. Nós ainda não estamos fazendo o que Jesus deixou. E se nós não buscarmos nos melhorar para isso, a gente vai acabar da mesma forma que em outras religiões já terminaram de fazer, se apegando à letra morta e fria e deixando de pensar no próximo. Em outro atendimento, em que a gente trabalhava no hospital, tem um hospital de atendimento lá no nosso lar, a casa do trabalho, Castelo Branco, e lá dentro tem certos momentos em que várias entidades ficam passando, entidades belíssimas, lindas. E a gente às vezes fica extasiado com a beleza dessas entidades. Passava uma e outra, uma luz imensa. E veio uma bem simples, na forma de uma escrava negra, uma lavadeira. E ela se aproximou, servia um e a outro. E quando questionada ela quem ela tinha sido, o que tinha feito, ela nos informou que é uma existência pretérita. Ela tinha amado a todos os filhos que chegaram à porta. Só essa frase. Eu não fiz nada mais do que isso. Amar a todos os filhos que bateram à porta. Ela não restringiu aos filhos dela, mas ela reconheceu todos aqueles que a buscavam, os filhos que Deus a tinha enviado. E ela simplesmente amou. O conhecimento ele não se faz desnecessário, ao contrário, devemos buscá-lo para melhor aprender, melhor servir. Muitas vezes uma entidade dessa na roupagem, se não quiser mais, elevada. Sim, como o caso. Mas se a gente não tiver amor ao buscar esse conhecimento, se a nossa intenção for o conhecimento pelo conhecimento, a vaidade, a gente não vai fazer o trabalho que a gente deveria fazer. Não sei se alguém aqui já assistiu, mas eu vou indicar. Assista o filme O Quarto Rei Mago. Antigamente ele passava toda a época de Páscoa, mas agora já não está passando mais, mas deve ter na internet. O Quarto Rei Mago, ele descreve bem tudo isso que eu explanei aqui de uma forma bem bacana, que vocês vão conseguir entender. Eu só gostaria de agradecer, de dar um abraço a cada um e desejar que Deus os abençoe e os ilumine, hoje e sempre. Eu gostaria de aplaudir. Obrigado, Suelen, por compartilhar conosco suas experiências, seu estudo. Como falamos frequentemente aqui no sábado, o palestrante ele tem como objetivo compartilhar um pouco que aprendemos com vocês e absorver de vocês o que vocês compartilham conosco. É uma troca. E essa troca que faz toda a diferença. E nos sábados
essas trocas acabam criando vínculos, como eu expliquei mais cedo para a Sueli. Nós acabamos criando vínculos não só de amizades, mas familiares também. Quem frequenta principalmente o Evangelho, que vai correr logo depois do passo, sabe muito bem disso. E mais uma vez estão todos convidados. Então vamos encerrar a primeira fase dos nossos trabalhos de hoje. Mais uma vez vamos encerrar com uma oração. Vamos aproveitar essa harmonia que a nossa irmã nos trouxe, com a fala de toda a espiritualidade aqui presente, para nos prepararmos para o passo, que é a segunda fase, e logo em seguida todos mais uma vez convidados para o Evangelho. Amado Mestre, agradecemos, Senhor, mais uma oportunidade de conhecimento e de estudos. Que possamos, Senhor, dentro das nossas limitações, absorver esse conhecimento e colocá-lo em prática dia a dia, tendo a oportunidade de vivenciar o seu Evangelho e, o mais importante, tendo a oportunidade dos resgates necessários, não esquecendo a nossa programação reencarnatória, que possamos, com o auxílio dos nossos benfeitores da espiritualidade, a cada dia aproveitar as oportunidades e executá-las, e com os corações alegres, com a nossa fortaleza mental revigorada e a chama ardente do teu amor em nossos corações, agradecendo, Senhor. E que a paz que viaja por todo o universo nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.